Eu queria começar, primeiro agradecendo a presença de todos aqui, todas aqui. Letícia, queria começar com você. O corpo feminino ainda é um grande mistério, até pra gente? Bem, oi, Tá. tá, obrigada. Nossa, o corpo feminino tem todos os mistérios, porque a gente tem tão pouca conexão com o corpo que a gente não faz ideia, a gente não imagina a propriedade, a potência que esse corpo guarda. Até porque, como a gente tem uma falta enorme de educação sexual nesse país, a menina aprende que o corpo dela é um tabu, onde ela não tem propriedade, ela não tem a potência do corpo dela, e ela tem que aguardar o parceiro futuro, ou a parceira futura, descobrir os seus mistérios. Aí já começa a dar errado. Porque o ideal seria o quê? A mulher ter o conhecimento do próprio corpo, ela conhecer os seus mistérios, ela conhecer o seu prazer, a sua potência, aí sim ela encontra alguém bacana, onde ela já está completa e transborda. E ela vira e fala, olha, eu sou tudo isso, então aproveite e desfrute também, né? Mas sim, é um grande mistério, porque a gente não tem esse caminho, né? A gente não tem esse conteúdo. Ana, você traz pessoas ao mundo, né? Você ajuda a mulher a dar passagem para uma criança. Você sente também que na gravidez, na gestação, na amamentação, é tudo ainda muito desconhecido para a mulher? É tudo desconhecido. Há uma coisa, uma barreira, inclusive, da gente dizer que não sabe nada sobre isso, porque imagina que deva ser instintivo, que as coisas vão vir meio naturalmente, mas não são assim, não é assim que a coisa acontece. E ainda há uma mistificação da maternidade, de que é puro deleite, puras alegrias, e quem é mãe aqui sabe que é muito mais labuta e noites em claro do que... Alegria, lógico que vem, mas há um custo bastante alto para a gente, então precisa falar mais sobre isso para a gente aprender antes de se meter nessa jornada, para poder sair melhor dela. Maeve, você se sentiu em algum momento da vida pressionada pela necessidade da gravidez? Você acha que é uma coisa que a mulher... Nossa, muito. E isso se dá, acho que de uma maneira objetiva, digo, verbal, né? Enfim, das pessoas te perguntarem, sei lá, você está numa relação estável, das pessoas ficarem te perguntando. Mas acho que mais do que essa cobrança objetiva, acho que tem uma coisa que é cultural, né? Assim, que a gente aprende, enfim, é só visitar uma seção de brinquedos de qualquer loja, né? Voltando à maternidade, a dificuldade que você tem de comprar brinquedos. Esses dias eu fui dar um brinquedo para um casal de amigos, que é um casal de gêmeos, são 2 meninos, e eu queria dar eletrodomésticos de brinquedo para eles. Mas eu não queria nada azul, nem nada rosa, nem nada, eu queria apenas mini eletrodomésticos, assim. Isso você encontra, óbvio, só na seção de meninas. Enfim, essas coisas que a gente sabe, mas culturalmente a gente é ensinada a cuidar, né, a desejar a maternidade. Então, para além dessa indagação objetiva, quando você vai, sei lá, quando você vai ao médico, me lembro quando eu tinha 27 anos, que eu fui num ginecologista que me falou objetivamente, assim, me deixou em pânico. Eu cheguei em casa chorando, porque ele falou, olha, eu tenho que te falar que você está alcançando um limite, senão você vai... E quando é que você vai ter filho? Tipo, meu ginecologista, assim. Então, enfim, uma porção de facetas, assim, sociais e familiares e que te cobram sem isso. Então, chega uma hora que você não sabe mais se seu desejo de maternidade é genuíno, se é seu. Assim, eu sou muito maternal, por exemplo. Sou muito maternal com meus amigos, com meus sobrinhos, que eu gosto de cuidar, sou afetuosa. Mas, hoje em dia, por exemplo, eu não tive filhos. E, num determinado momento da minha vida, isso foi uma crise gigante para mim, assim, muita dor mesmo, a ponto de... pensar relacionamentos a partir desse objetivo, que é uma loucura, uma insanidade. Né? Assim, e até o momento em que eu entendi, e isso a partir de um processo muito doloroso e de profundo autoconhecimento, de assim, não, eu não vou ser refém desse desejo. Eu acho, e eu continuo achando, se eu for mãe, eu acho que pode ser incrível,
consciente, inclusive, de todo o processo de dor que vem junto naturalmente. E se eu não for mãe, também, enfim, é uma outra possibilidade de viver, assim, apenas isso, né, assim. E é curioso porque falam para gente desde pequenas, casar e ter filhos são assuntos constantes, né? Ninguém fala de sexo, ninguém fala de gozo, ninguém fala de buceta, de clitóris. Não se fala sobre isso. E, gente, só a gente está falando de autoconhecimento. Esses dias eu vi uma pesquisa. Eu sou disléxica para isso, gente. Eu sei que eu vi, mas eu não vou saber citar os números nem onde eu vi. Mas é uma pesquisa sobre autoconhecimento do genital, tanto dos homens quanto das mulheres. E a conclusão da pesquisa era que tanto os homens quanto as mulheres conheciam perfeitamente a genitália masculina, mas a genitália feminina era desconhecida, inclusive das mulheres, assim, proporcionalmente, né, assim, a porcentagem de mulheres que não conhecia o próprio órgão, a anatomia. Isso acho muito simbólico, isso, né? A gente tem medo. E acho que foi você que falou na entrevista para a TPM que gozar é um ato revolucionário. Para as mulheres hoje, gozar é um ato revolucionário. E muitas mulheres nunca gozaram. Há gerações de mulheres que nunca gozaram, né? Então, como seria a sociedade se a gente educasse, ou falasse, quebrasse esses tabus lá atrás? A importância do sexo antes de casamento, antes de maternidade. Maternidade não está associada a casamento necessariamente, né? Quer falar um pouco sobre a importância do gozo, Letícia? Olha, vou até aproveitar o seu gancho, falando sobre a mulher não conhecer a própria região genital. Se eu falar que o clítoris da mulher tem 8.000 conexões nervosas, vocês acreditam? E que a mulher pode ter a possibilidade de ter 40 orgasmos em 2 horas. Acredita? Me deu até um calor aqui agora. É um pouquinho cansativo, né, amiga? E a gente tem que depois de falar 2 horas. Porque como a mulher tem uma imensidão de conexões, ela tem uma possibilidade orgástica de mudar o mundo mesmo. Porque o orgasmo é potência, o orgasmo é prosperidade, o orgasmo é energia, o orgasmo cria vida. Tanto que a gente brinca no Tantra, né, que uma criança que é feita de uma relação puta orgástica mesmo, é outra criança, é uma criança iluminada, né? E tadinho dos homens, né? O homem consegue, assim, em 2 horas ter 2 orgasmos daquele jeito, né? Então, a gente tem que ter muito mais conexão. E, sim, se a menina, desde o início da vida, tivesse uma educação sexual, em casa mesmo, tá? Da mãe virar e falar, olha, só porque você menstruou não quer dizer que acabou, que agora você pode engravidar. Mas, filha, agora você tem uma possibilidade incrível na sua vida de ser quem você quiser, né? Então, vamos trabalhar essa potência de você ser uma pessoa feliz. Porque a maioria das mulheres são infelizes porque não tem prazer na vida. E aonde começa isso? Começa na sexualidade, está tudo ali, né? Então, se a mãe, ao invés de falar assim, vamos só prevenir, cuidado com os meninos, mas, filha, vamos se conhecer para você conseguir apresentar a sua vagina com mais energia, com mais felicidade, o mundo não tinha guerra, não tinha violência, não tinha tanta perversão. Ana, você acha que, de alguma maneira, o seu trabalho poderia ser facilitado se as mulheres fossem mais trabalhadas nesse gozo? Se a gente falasse mais do assunto, a gravidez ou a chegada de uma criança ao mundo seria uma coisa mais bonita ainda? Porque quando você me falou desse processo de trazer uma criança ao mundo, é um processo tão lindo e a gente não fala sobre isso também, né? Então, a gravidez, o parto e o pós-parto, a amamentação, são o efeito colateral mais prolongado do gozo, né? Então, ele faz parte, tudo isso faz parte da sexualidade, né? A gravidez, o parto. E a gente percebe nitidamente que quando a gente está cuidando de uma mulher, de um casal durante a gravidez, a gente percebe que a sexualidade está intrínseca na forma como ela está lidando com o corpo, como ele também está lidando com aquele corpo. Ainda tem muito tabu, ainda tem muito homem que não transa com a mulher grávida, por questões diversas, tem muito tabu ainda. E as mulheres a gente carrega o peso do mundo nesses tabus, né? Porque eles recaem sobre os nossos corpos, e a gente está ali gerando uma criança com esse peso todo do pecado, do errado, e isso influencia também na forma como a gente vivencia a gravidez e o parto. E a facilidade de parir está
também ligada à facilidade de lidar com as sensações do corpo, com as sensações de prazer. Então, não tenho a menor dúvida de que a sexualidade está ligada e que a gente deveria falar isso mais. A pergunta hoje da jornalista lá em cima para mim era, para daqui 20 anos, melhorar essa questão toda do feminino, qual é o principal foco agora? É a educação. A gente tem que trabalhar com as crianças, que vão ser os adultos daqui 20 anos e que vão ou levar o nosso planeta para frente ou acabar com a nossa espécie aqui. Então, eu acho que está não só ligado, como é o ponto fundamental. Maeve, nesse processo de educação, o cinema, a televisão, eles poderiam fazer muitas coisas, mas a gente também é educada a ver aquele sexo, que é o cara em cima, ou normalmente a mulher em cima, a mulher gritando, gozando junto com o cara, que é uma coisa rara de acontecer. Então, a gente se baseia nisso, e a gente reproduz isso nas nossas camas, né? Pois é, e é engraçado, porque falar de corpo, né, falar de, sei lá, de visibilidade, que é uma coisa que a gente falou aqui hoje também, como atriz, eu acho muito curioso isso. Sempre que eu faço uma cena de sexo, ou que eu tenho um personagem que tem muita cena de sexo, é muito curioso, isso me intriga, como isso deixa as pessoas inquietas, é desconfortável, tem aquele risinho, é quase adolescente, né, assim, dá um riso nervoso, assim. Mas se você faz uma cena violenta, assim, o sexo é muito estigmatizado, é a coisa mais natural do mundo, é o que todos sabemos que vivemos e que temos, e acho, sim, por exemplo, acho que a ficção, para mim, eu enxergo a ficção, sabe, Mili, como um campo de luta. Eu acho que as narrativas de ficção, elas são campos, não necessariamente para você representar somente o correspondente à nossa realidade, mas o que a gente gostaria que fosse, por exemplo. Então, e eu acho que o sexo é extremamente estigmatizado. E eu, assim, como atriz, inclusive, como portadora desse corpo que muitas vezes dá forma à sexualidade humana, eu muitas vezes me vi como mulher diante desse dilema, nossa, mas isso aqui... Inclusive pensando que no audiovisual, historicamente, o corpo feminino é extremamente objetificado, historicamente, né? A gente está engatinhando, começando a falar disso, né? A se alfabetizar nesse sentido, porque acho que é uma capacidade de leitura também disso, né? De você perceber quando um corpo está sendo objetificado, quando ele está sendo retratado de uma maneira... Está considerando a subjetividade de um personagem, ou está só... usando aquele corpo, se interessando pouco pela subjetividade desse corpo, mas eu muitas vezes, porque é confuso às vezes, assim, para mim, inclusive. Então, muitas vezes, quando me deparo diante de um personagem, de uma cena, e não somente em relação a sexo, enfim, isso é muito desconfortável para todo mundo, mas em relação a qualquer coisa moral que possa ser desconfortável, a minha pergunta é, isso é passível de um comportamento humano? O ser humano faz isso? Então, eu vou fazer? Para mim, o trabalho do ator é uma forma de antropologia do corpo, das subjetividades, assim, né? Então, por que eu não vou dar conta de uma mulher se masturbando? Por que eu não vou dar conta de uma mulher transando e gozando muito e gozando alto, ou seja lá o que for, né? Em cima ou embaixo, ou de quatro, sei lá, se eu achar que isso faz sentido, assim, mas... por que eu vou fazer isso? Por que eu não vou fazer isso, mas eu posso fazer, sei lá, uma cena onde eu atiro em alguém. Eu já fiz cenas onde eu atiro, ninguém me perguntou como é que foi, como é que você se sentiu, mas como é que você conseguiu fazer? Ninguém me perguntou. Por que eu consegui atirar numa pessoa? É duro também, mas se você faz cena de sexo, nossa, meu Deus, mas e aí, você ficou com ele? Oi? Sério, você escuta essas perguntas. Por que o gozo feminino assusta e apavora? Gente, porque é poderoso, né? Porque, não sei, eu fiquei pensando muito numa coisa, desculpa você falar, eu fiquei pensando muito numa coisa que é uma coisa que me caiu muito a ficha também com personagens. Eu falei muito na entrevista da TPM também, como eu tinha muito tabu com a forma como eu exercia o erotismo publicamente. Eu acho que eu sempre tive uma relação saudável com o meu corpo no âmbito privado, nas minhas relações pessoais. Acho que eu sempre tive uma relação muito tranquila, assim.
sem muita culpa nem nada. Mas no campo público e profissional, então, sempre, né, sempre foi desconfortável. E eu me dei conta, fazendo uma personagem popular, de um filme chamado Amor, Plástico e Barulho, que era uma personagem muito erotizada, aquilo eu percebi durante o processo que eu julgava muito o hipererotismo dela, que eu enxergava assim, né? Deixar claro isso, o hipererotismo dela na minha opinião. E eu percebi que isso era uma posição extremamente burguesa e que eu fico pensando na hierarquia, né, que a gente, enfim, se a gente colocar na nossa pirâmide social, tem questões de classe, de raça, de gênero, e quem está lá na base, assim, né? Certamente a gente tem um capital que é intelectual, a gente tem um capital que é econômico e a gente tem um capital que é erótico, que é esse poder do erotismo. E uma das únicas formas de você furar o capital de classe, né, econômico, e o capital intelectual é você ir para o corpo. Porque isso, alguém falou que isso hoje, assim, a Camila Pitanga falou, acho que tem uma sabedoria que é do corpo, que é de você estar conectado com você. E aí, baby, não adianta você ficar citando sua tese acadêmica ou você me mostrar sua conta bancária. É corpo, sabe? É presença. Assim. Então, é uma forma de você, de poder mesmo, que fura o esquema de poder que a gente, né, do patriarcado. Não sei. Até porque fica, né, algo autoimposto, né? O homem sempre achou que ele tinha propriedade sobre o prazer da mulher. Eu vejo muito homem falando assim, mas eu tenho prazer, ela não tem prazer porque ela tem problema, né? Aí eu olho para a mulher, faço aquela cara de, né? E eu peço para ele sair da sala. De repente, a mulher tem tantos orgasmos que ela não se controla e começa a gritar. O homem fica profundamente magoado, ele fica no dodóizinho mesmo, né? Porque ele não tem mais esse controle, porque é uma forma de prender ali as rédeas, né? Então, quando a mulher é empoderada da própria sexualidade, do próprio orgasmo, ela se torna uma mulher com muita potência, empoderada mesmo, né? Tanto que você vê mulheres, você percebe, né, quando a mulher goza, sabe aquela cara de mulher bem comida? É bem isso. Você fala, nossa, essa mulher goza muito, porque ela tem potência, ela tem energia, ela tem uma propriedade. E isso dá medo. Isso dá pavor, porque o homem olha e fala, e aí, o que eu sou perto dessa mulher? E a gente está falando do corpo feminino ser usado para expansões de consciência, né? Na verdade, o corpo pode muito mais. Queria que a Ana falasse um pouco desse processo de expansão de consciência durante o parto. O processo de expansão de consciência durante o parto, ele é uma das potências unicamente femininas, né? Um homem nunca vai experimentar. Ele pode participar de forma muito intensa, muito íntima, mas essa expansão vai acontecer com ela de forma que não vai poder ser repetida em outro momento da vida dela, porque envolve uma série de hormônios que só vão acontecer durante o trabalho de parto e o parto. A amamentação fornece também um outro tipo de prazer e tal, mas essa expansão do parto só é permitida e a partir do momento em que se possibilite isso para a mulher, sob todos os aspectos, inclusive a começar do ambiente. Então, o ambiente hospitalar não é um ambiente ideal para esse... É bom, mais ou menos como fazer sexo, né? Você se imaginar numa cama de hospital com um foco em cima, várias pessoas em volta observando. Tem até um filminho disso, né, na internet, muito engraçado, de um cara... E as enfermeiras falando, não, esse ritmo, assim não, está muito rápido, está muito devagar. Botar um bebê no mundo sendo observado dessa forma, com essa luminosidade, com esse controle, é bastante difícil. É claro que não é também para ficar na beira do rio sozinha. Quer dizer, até dá, mas tem um pouco mais de risco. Mas, de qualquer forma, é mais fácil na beira do rio sozinha do que dentro de um hospital sendo observado por um monte de gente. Então, o ambiente é muito importante e ela saber que isso vai acontecer também, porque pode ser um pouco assustador. Essa coisa que acontece durante o parto, ela é assustadora. Mas se você questiona tribos, sociedades que ficaram isoladas até hoje, a palavra para o parto nunca envolve a mesma palavra que é usada para a dor. As mulheres que se mantiveram isoladas das sociedades,
elas se referem a uma outra coisa, um outro vocábulo para determinar o que elas sentem, e não é dor. Então, existe realmente uma sensação muito diferente, mas que a gente tem que aprender a conhecer isso. É muito difícil nesse ambiente típico. E pode ser um momento de profunda transformação para uma mulher, né? O ato de dar à luz. O ato de dar à luz ele é simbólico, na verdade. Ele é a abertura do portal da maternidade, né? Então, ele é de uma potência incrível, porque ele acontece naquele minuto em que sai uma criança de dentro de si. Então, é uma coisa explosiva que acontece naquele segundo que a criança sai. Então, é muita potência em pouquíssimo tempo. É praticamente, se a gente for comparar, é um orgasmo. Mas não é o orgasmo que a gente sente, lógico, diferente de se masturbar ou de transar e tal. Mas ele tem essa potência de transformação mesmo. E dependendo da forma como a gente vive essa explosão de energia, a gente adentra a maternidade de um jeito ou de outro, que pode até sofrer várias transformações, mas esse portal tem essa potência transformadora de fato. E a gente raramente associa prazer a parto, é sempre dor, é a palavra que é associada, né? Faz parte da cultura, né? De toda essa cultura patriarcal, inclusive, que a gente pene pelo pecado, né? Então, você transou, você fez sexo, essa coisa terrível, você vai pagar com dor. Então, você vai ter um parto com dor, e é assim que é retratado na mídia em geral, né? Com muita dor e muito sofrimento. Então, é uma desconstrução permanente, da mesma forma que nos filmes, na TV, a gente tem que desconstruir o que é o sexo, e na terapia a gente tem que desconstruir o que é o prazer da mulher. Essa desconstrução, inclusive, do que acontece na gestação, no parto, no pós-parto, no sexo, no orgasmo, no prazer, tudo isso é uma luta diária que a gente não pode abandonar. Letícia, me corrija se eu estiver errada, mas os homens gozam de duas maneiras, né? Na próstata e no pênis. E nós gozamos de infinitas maneiras, né? E as terminações nervosas na vagina de uma mulher, elas nunca são iguais à de uma outra mulher. É isso mesmo? É isso mesmo. Lembrando que a mulher é corporal e o homem é genital. Não é um padrão, mas é o padrão desse momento, porque está todo mundo condicionado. E sim, a mulher pode ter orgasmo clitoriano, ela pode ter orgasmo do ponto G, ela pode ter orgasmo ejaculatório, ela pode ter orgasmo do vale, que é um orgasmo que você emenda no outro. O pessoal fala que é orgasmo múltiplo, né? Então, a mulher tem essa propriedade de conseguir ter várias formas de prazer. Tem mulher que fala, eu tenho orgasmo no ouvido, eu tenho orgasmo no seio, porque o corpo da mulher é uma terminação nervosa, né? O corpo inteiro vibra. O homem também tem essa possibilidade. A diferença é que eles têm um pouco de preguiça mesmo, eles não têm tanta devoção em se conhecer. A mulher que busca o autoconhecimento porque ela está cansada. Ela está cansada desse padrão do pornozinho, que não funciona e nunca funcionou. Ela está cansada de ficar nas migalhas. Ela quer algo a mais. Então, a mulher tem mais condições de alcançar outros tipos de prazer. Posso fazer uma pergunta, Letícia? Eu não sei, porque assim, eu acho que é muito difícil, falando nisso, na importância do orgasmo, assim, eu percebo na minha vida pessoal como, assim, eu acho muito importante você falar que você não está satisfeita. Eu ia te perguntar se você falou isso na TP, né? Eu acho fundamental, eu acho a nossa maior militância, assim. E acho, e me impressiona, como até na minha vida pessoal, assim, em geral, é desconfortável, é delicado mesmo, assim, e conversando com mulheres próximas, né, minhas amigas, enfim, mulheres da minha vida, como é difícil, e a grande maioria, pelo menos durante a maior parte da minha vida, não conseguia falar. Então, assim, eu não sei se nesse momento da história você percebe, inclusive, esse tipo de terapia está super, assim, tem muita gente, tenho percebido muita gente buscando esse tipo de terapia que você oferece, né? Então, eu não sei se você percebe alguma mudança nesse sentido, assim, as mulheres, você acha que as mulheres estão conseguindo falar mais, assim, de, olha, assim não é legal, vamos experimentar uma outra coisa? Ainda é difícil, porque a maioria das mulheres buscam, né, o tantra, ou a terapia orgástica, falando assim, olha, eu tenho prazer, tá? Quando ela fala isso, eu já sei que ela não tem. Eu já sei, porque a pessoa está querendo afirmar que ela tem.
E ela fala assim, olha, eu queria conhecer mais, até por conta do meu parceiro, enfim. E sim, tem mulheres que chegam e falam assim, olha, eu estou extremamente infeliz na minha vida sexual, eu não aguento mais esse padrão, eu não sinto nada, ou eu nunca senti. Tem mulheres que têm 50 anos de casada e falam, eu nunca senti nada, nem tesão, e eu quero conhecer o meu corpo. Agora, o bacana é que está tendo muita informação na mídia, e das mulheres leem e falam, nossa, será que eu posso ter isso? Aí sim, elas vêm em busca desse autoconhecimento. Mas ainda é difícil pela aceitação de não estar correspondendo às expectativas. E sabe o que eu sinto? Que existe uma confusão entre... As pessoas acham que você se apropriar da sua sexualidade e você falar disso de uma maneira natural é o sinônimo de promiscuidade. Sim. E assim, também nada contra quem tem quem escolhe uma vida em que ela vai ter vários parceiros, assim. Eu nada contra, assim, mas eu acho que socialmente muita mulher tem medo de falar da sexualidade, de falar de gozo, de demandar mais prazer, porque tem essa coisa moral de, uma mulher que quer ter prazer é uma mulher perigosa, uma mulher ameaçadora. Assim, Super, desde sempre, né? As mulheres eram consideradas histéricas, mulheres que gozavam. Eu acho que a gente também não pode esquecer que a gente está falando de um assunto aqui que, num recorte de classe, ele nem vai ecoar, porque tem mulheres que estão tentando só sobreviver. Enquanto a gente está aqui falando, tem mulheres nas comunidades que estão tentando apenas sobreviver. O gozo é uma coisa muito longe da narrativa delas. Então, eu queria perguntar para a Ana, como seria um mundo em que a gente olhasse para todas nós e educação sexual, educação sobre parto e direito de escolha sobre interromper ou não uma gravidez? Bom, até hoje eu não consigo entender a lógica de não se permitir que a mulher faça escolha. E geralmente essa não permissão vem dos homens, né? Ela é uma coisa masculina e geralmente de homens mesmo sobre as mulheres. Não interromperás sua gravidez que eu pus em você. Então, eu não consigo sequer entender. Eu tento ler o que as pessoas falam sobre isso, que eu chamo de outro lado, para ver se eu entendo a lógica, mas ela esbarra numa coisa muito básica, que é o direito humano básico de você decidir sobre o seu corpo. Se a gente não pode decidir sobre o nosso corpo, do que nós estamos falando? Quando a gente começa a falar, não, em caso de estupro, mas do que nós estamos falando? Nós ainda estamos falando disso, nós estamos em 2018 ainda falando se é direito de uma mulher interromper a sua gravidez, recusar uma gravidez. Obrigada. E sobre isso, uma coisa que as mulheres de classe média, as ricas, abortam, escolhem. Esses caras que estão falando que não pode, as suas amantes, eles levam elas em clínicas, pagam R$8.000 e elas saem lá sem a gravidez que ele não quis. Então, sabe, um homem abortar é muito fácil. Ele não bota o nome na certidão, acabou. Ele vai viver a vida dele. Quem vai criar é a mulher, e não vem em casa que, não, porque pensão... Não é, no Brasil não é assim. E se o cara ameaçar matar, ela vai ficar bem quietinha no canto dela, porque ela sabe que ela vai morrer. Ela sabe que uma mulher pode ser morta se ela ameaçar pedir pensão. Então, assim, eu não consigo imaginar a gente não evoluir nisso. Essa é uma grande mágoa que eu tenho dos governos do PT, porque eu votei com essa pauta atrelada e não foi feito nada com relação a isso, ou quase nada com relação a isso, muito triste, porque as mulheres pobres continuam morrendo disso, deixando seus filhos órfãos, as mulheres ricas continuam abortando e vão continuar abortando, porque é um direito, e a gente não evolui nesse assunto, porque a gente continua advogando sobre o corpo das mulheres pobres, no final das contas. É disso que nós estamos falando, e elas que sofrem. Porque a gente dá um jeito, se vier um filho a mais, a gente dá um jeito. Elas não, e elas morrem disso. E é ano de eleição, né? E a gente aqui está num ambiente extremamente feminino e feminista,
E não existe mais feminismo sem consciência social, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Vocês querem? A gente vai ter que encerrar. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não é isso? Gente, que rápido. Acho que você quer falar alguma coisa, né, Maeve? De Sobre sexo aquela todo mundo quer estatística. falar, né? É um assunto, ninguém quer falar, mas todo mundo quer falar, né? Não, eu pedi para a Mili para falar só uma coisa, que é... Eu falei da narrativa de ficção como campo de luta. E existe um instituto que chama GEMA, que é o grupo de pesquisa multidisciplinar de ações afirmativas, que é atrelado à UERJ, e que é importantíssimo. Eles fazem hoje as pesquisas mais relevantes sobre visibilidade, sobre como gênero e raça são representados no audiovisual. E eu acho que o audiovisual é um campo a gente está criando imaginário coletivo, a gente está falando de identidade cultural. Então, tem uma pesquisa nova. Eles estão com muita dificuldade de conseguir, inclusive, apoio para continuar as pesquisas deles nos últimos 15 anos. As pesquisas mais relevantes sobre essa desigualdade no audiovisual foram feitas por eles. Eles têm agora uma pesquisa sobre os últimos 20 anos. Eles pegaram os 10 filmes de maior bilheteria do Brasil e eles analisaram de que maneira os grupos são representados, né? Porque a gente estava falando aqui, alguém falou na mesa LGBT, inclusive, sobre essas subjetividades têm que ser visibilizadas. A gente tem que saber que esses corpos existem. Então, por exemplo, personagens trans, eles representam mais ou menos de 2% do que está sendo representado na narrativa do nosso audiovisual nesses filmes de maior bilheteria. Homens, 68%. Mulheres negras, gente, mulheres negras e pardas, que são maioria no país, entre as mulheres, inclusive, autodeclaradas no IBGE, são minoria também no audiovisual. Então, assim, eu tenho muita vontade de a gente começar a falar mais sobre educação, uma leitura, uma alfabetização, que eu chamo, para essas narrativas audiovisuais, porque isso é um campo de estudo, de educação sobre sexualidade, sobre comportamento humano. É uma ferramenta muito importante. Então, e essas pesquisas todas do GEMA estão no site deles. Então, visitem, GEMAA. Se vocês visitarem lá, vocês vão encontrar dados incríveis. E acho que esses dados são muito importantes para a gente falar sobre isso, sobre essa invisibilização. E é uma maneira de fazer política. Fazer política não é só votar, né? É fazer exatamente esse tipo de ação. Queria agradecer vocês. Obrigada. Obrigada.